Abre a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo número 18. Texto muito conhecido, não vou falar nada diferente que a Assembleia de Deus em Campo Grande é uma igreja que gosta de escola bíblica dominical, gosta de palavra. Então, tudo que eu vou falar aqui, os irmãos já sabem, é só para relembrar os irmãos, porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Jeremias, capítulo 18. Quem achou, diga glória a Deus. Leitura alternada até o verso número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo à igreja: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Então poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sou vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Quem acredita nesta palavra, diga glória a Deus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu estava meditando esta semana nessa passagem. Depois que Deus criou todo o universo, o céu e a terra, Deus vai formar o homem. A matéria que Deus usou para formar o homem foi o pó da terra, foi o barro. Só por curiosidade, o barro hoje, para um artesanato fazer, um artesão fazer uma obra de arte, ele vai comprar esse barro no valor de aproximadamente R$36. É uma matéria que não tem quase valor nenhum. O barro é frequentemente usado para representar a fragilidade e a imperfeição da humanidade. Gênesis capítulo 2, versículo 7, está registrado que, como Deus formou o homem, Gênesis vai falar, o autor vai falar, que Deus, com as suas próprias mãos, pega o barro e vai moldar aquele boneco. E o boneco fica deitado naquele chão. Mas, glória a Deus que não fica só em um boneco deitado no chão, pois se ficasse assim, não serviria para nada. O utensílio vazio apenas serve para ocupar um espaço. Uma certa vez Jesus chega e estava com fome e vendo uma figueira, desejou comer. Ele olha para aquela árvore e só vê folhas. E o próprio Jesus, ele diz para aquela figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente aquela árvore secou. Por que eu estou falando isso? Porque uma figueira vazia, sem dar frutos, ocupa espaço inutilmente na terra. É como se fosse um carro sem gasolina. Para que serve? Para nada. Só que não para aí o projeto de Deus para o homem. A Bíblia vai falar, no capítulo 2 de Gênesis, a parte B do verso 7, que a partir desse momento o Senhor pega aquele barro, coloca de pé e sopra nele o fôlego da vida. E a partir desse momento, o homem torna a ser um ser vivo. A partir desse momento, o barro que não valia nada, o barro que não tinha valor nenhum, tem um tremendo valor, porque dentro dele há a presença de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você, de alguma vez, alguém falou para você que você não tem valor, você pode virar para ele e falar assim: eu tenho, porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Às vezes nós olhamos para o homem e julgamos, falamos que o homem não serve para nada, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua palavra, pelo que tem, julgamos. Aí eu lembro de Ananias.
Atos capítulo 9. O Senhor visitou Saulo. Quem era Saulo? Perseguidor da igreja. Não valia nada. Saulo teve encontro com o Senhor. Saulo foi parar na casa de Judas, lá na rua chamada Esquerda. Aí Deus levanta, chama Ananias e fala assim: Ananias, vai até a rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo. Ananias, você entrará nesta casa, irá colocar a sua mão sobre a vida de Saulo, irá orar para ele está cego. E você, pela sua oração, restaurará a visão deste homem. A Bíblia fala que Ananias vai questionar o Senhor. Atos capítulo 9, versículo 13 e 14. Ah, Senhor, muitos ouvimos de falar deste homem. Perseguia a igreja, maltratava o povo de Deus, não queria ver a igreja crescer, queria paralisar a tua obra. Agora, Senhor, ele está paralisado e o Senhor manda eu ir lá. Senhor, vai, porque para mim é um vaso. Aleluia. Vai, porque para mim é um vaso. Deus estava dizendo a Ananias que ele tem poder, autoridade para transformar o homem de um vaso inútil e fazer ele um vaso de honra. Ei, meu irmão, aleluia. Deus transformou as nossas vidas que era inútil para fazer o vaso de honra diante da mão do Senhor. Aleluia. Mais tarde Paulo vai falar assim em Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem oleiro, ou não tem Deus poder sobre o barro, sobre esta carne aqui, para da mesma massa, essa daqui, fazer um vaso para a honra. Tem poder sim. Deus tem todo o poder de transformar vidas. Deus tem todo o poder de transformar a vida do homem. Deus tem o poder de tirar o homem lá da sarjeta, do vício, da maconha, da cocaína, transformar, lavar, limpar, fazer dele uma nova criatura, um novo homem e colocar no meio dos santos. E quando a igreja for arrebatada, este mesmo homem retornará para os braços do Pai, em nome de Jesus. Deus tem poder de fazer isso na vida do homem. Se você crê, meu amigo, você que está nesta noite preso nas drogas, na maconha, na prostituição, Deus pode fazer você um vaso útil nas mãos dele. Aleluia. Só que o homem não acredita. O homem, o ímpio, não acredita na obra redentora de salvação do nosso Deus. Por que o zelo de Deus é tão grande para conosco? Aleluia. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25, que fomos comprados por um preço. Opa, o vaso não tinha valor. Agora já é comprado por um preço. Que coisa linda. Só que João vai ser mais claro, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. João vai dizer, porque foste morto, Jesus. E com o seu sangue, o sangue de Jesus, nos comprou para Deus. Ei, aquele que não valia nada, aquele que era rejeitado, aquele que o inimigo pesava, aquele que o inimigo maltratava, aquele que só fazia as coisas mundanas, o sangue de Jesus teve o poder de comprar, restaurar, libertar, aleluia, e colocar entre os santos. Aleluia, glória a Deus. Uma certa vez, a filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, ela falou assim, ó, é muito legal ser filha do Silvio Santos, mas melhor ainda é ser filho de Deus, aleluia. Melhor ainda é ser comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Querido, que prazer nós temos, que autoridade você tem sobre a sua vida, vaso, que muitos dizem que você não tem valor, mas você tem valor sim, sabe por quê? Porque o inimigo não tem autoridade de tocar na tua vida, porque há um sangue que te protege, há santidade que te guarda, há um Deus que está 24 horas atento, cuidando de você. O inimigo está ao teu redor, mas diante do vaso, Deus está ao redor, guardando e protegendo. Aleluia! Aleluia! Só que o texto que nós lemos, Deus dá uma ordem a Jeremias. Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá falarei, e tu ouvirás a minha voz. Aleluia! Isso até lembra um pouquinho de Saulo, que já falei de Saulo aqui hoje. Mas Saulo foi dessa maneira. Saulo estava com uma autoridade, mas não é a autoridade de Deus. Quem tem a verdadeira autoridade é aquele que serve ao Deus vivo. Saulo estava com uma autoridade dos romanos. Narizinho em pé. Deus chegou no capítulo 4, no capítulo 9
Capítulo 9 de Atos, versículo 4. Deus faz ele cair. No capítulo 10, é uma regeneração na vida de Jairo, de Saulo. Por quê, pastor? Simplesmente porque quando Deus fala para Ananias, ele já está liberto. Mas por que ele já está liberto? Porque o vaso, quando está liberto, quando tem comunhão com Deus, a primeira atitude daquele vaso é orar. Ananias, vai lá, que ele está orando. E quando ora, ele se levanta diante do mundo. Ele se prostra diante de Deus. E com autoridade se levanta diante do inimigo para derrubar a toda a astúcia do inimigo. Aleluia. Então, Deus dá duas ordens a Jeremias. A primeira ordem que Deus dá a Jeremias é a seguinte: levanta. Ficar prostrado não é o caminho de um vaso que quer ser cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. Ficar prostrado não é de crente que quer ser cheio, quer ser usado. O crente que quer ser usado por Deus e quer ser cheio do Espírito de Deus, ele tem que tomar uma postura de homem e se levantar diante de Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu quero corrigir a minha vida, eu quero andar em santidade. Aleluia! Aleluia! Levantar diante de Deus é buscar uma conexão especial. Como nós buscamos conexão especial com Deus? Não tem outra maneira a não ser através do jejum e da oração. E Saulo estava lá, ajoelhado, ceguinho. Não sabia que aquele perseguidor ia ser perseguido. Levantar diante de Deus é pedir: Senhor, segura em minha mão nos momentos mais difíceis. Aleluia. Eu tenho falado na congregação, meus amados irmãos, que dá vontade às vezes, quando vem a vontade de pecar, porque vem a vontade de pecar em cada um de nós não estamos imunes sobre isso. Aleluia. A tentação, ser tentado não é pecar. Pecar é você ceder à tentação. Quando a tentação vier sobre você, abre a sua boca e fala: Senhor Jesus, me ajuda, segura na minha mão, eu não quero cair, eu quero permanecer firme diante da tua presença. Aleluia. Ficar de pé, quando tropeçar e cair, é reconhecer que Deus pode e tem poder para te levantar. Aleluia, aleluia. Ele não quer ver você caído, Ele não quer ver você prostrado, Ele quer ver você sim, nos pés dEle, buscando a presença dEle e reconhecendo Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. E quem crê que Jesus é o único suficiente Salvador da nossa vida, diga glória a Deus. Aleluia. A segunda ordem que Deus dá a Jeremias: desce. Não é descer para um lugar qualquer. Descer para um lugar qualquer é você descer sem compromisso nenhum, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. E a Bíblia fala sobre sacerdote e levita que dá dessa maneira. Pastor, aonde está escrito? A história samaritana. O homem estava lá jogado, desce o sacerdote, desce o levita, e nem sequer, sem compaixão nenhuma. Esse é descer de qualquer maneira. Porque o crente, quando desce, mas desce para buscar a presença do Senhor, ele tem compaixão pelo seu próximo. Ele, quando vê o seu próximo caído, ele estende a sua mão. Ele fala: meu irmão, eu vou orar contigo, eu vou buscar você, para você estar desanimado para ir para a igreja, mas eu vou pegar o meu carro, vou lá te buscar, te levo em casa, para que aquele irmão venha fortalecer. Isso é descer diante de Deus. Descer com rumo. É isso que Deus está falando com Jeremias. Jeremias, você precisa ter rumo, você precisa ter uma direção. Uma direção. O Senhor nos direciona, como direcionou Jeremias, a casa do oleiro. E descer até essa casa é caminhar em direção aonde o Senhor habita. Opa, aí Jeremias já tem uma direção. Eu vou ir para aonde o Senhor está. Eu não vou para qualquer lugar. Eu não vou. Descer até esta casa é descer aonde o oleiro está fazendo a obra. Aleluia, é a casa do Senhor. Aqui está sendo realizada uma grande obra, através da palavra, através dos cânticos, através do louvor. Deus está fazendo obra de libertação, de restauração, de renovo. Deus está realizando grandes obras neste lugar. Aleluia. Descer a esta casa é caminhar em direção aonde o Senhor quer falar contigo.
Jeremias, é interessante, pastor Esmeralda, que ele fala assim, ó, levanta, desce à casa do oleiro, que eu vou falar contigo. Eu vou falar contigo. Aí presta atenção, meu irmão, presta atenção. Descer até a casa do oleiro não é para ouvir o que você quer. Descer à casa do oleiro não é para encher o teu ego. Descer à casa do oleiro não é para dizer que Deus vai te dar carro, não é para revelação de CPF, não é para dizer que Deus vai te dar uma casa de um ano. Descer à casa do oleiro é lugar de você ouvir o que você não quer ouvir, para você ser consertado, para um dia você estar na mansão celestial. Aleluia! Deus, aleluia! Santo Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A palavra do oleiro, ele confronta o homem. A palavra do oleiro, além de confrontar, ele muda, aleluia, o interior do homem. Ele liberta o homem, ele renova o homem e ele enche de Santo Espírito de Deus. É só a palavra do oleiro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Ah, pastor, amanhã tem um culto lá na casa da dona Mariquinha. Eu vou lá que Deus quer falar comigo. Quer falar contigo? Eu vi isso aqui na internet, aqui, ó, palavra de Deus. Quer ouvir em voz alta? Lê em voz alta. Palavra. Deixar o oleiro tratar vai doer, mas vai libertar. Deixar o oleiro moldar vai doer, mas vai curar. Deixar o oleiro te amassar, querido, vai doer, mas vai transformar essa vida sua. Deixar o oleiro te amassar, te apertar, vai doer, mas vai te livrar do inferno. Deixar o oleiro te amassar, vai doer, mas no final você vai ver a face gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o oleiro te moldar, desce a casa do oleiro. Aleluia, 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 aleluia. Mas pastor, para que eu preciso descer a casa do oleiro? O vaso precisa descer até a casa do oleiro. Por quê? O vaso parado muito tempo, ele cria sujeira, né, pastor Eusto? Cria sujeira. Às vezes o vaso tem trinca, se você botar algum produto valioso, um óleo, você vai perder. Às vezes o vaso está quebrado, está sujo. E Deus não conta com vidas vazias, Deus quer encher vaso. Deus não conta com vida vazia. Porque vida vazia segue Jesus de longe. Está dentro da igreja. Não falta um culto. Não falta uma escola dominical. Mas nunca assume um compromisso de vaso, crente cheio do Espírito Santo diante de Deus. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Lucas capítulo 22, versículo 54. Eu vou ler esse texto em nome de Jesus. Se você quiser ler também comigo. 22, versículo 54. Pedro, quem era Pedro? Andava com Jesus. Aonde Jesus estava com Jesus. No momento que Jesus foi preso, que prenderam Jesus e o levaram à casa do sumo sacerdote, Pedro seguiu de longe. Vaso rachado é aquele que segue Jesus de longe e não sabe trabalhar com a verdade. Pedro mentiu, eu não conheço. E o Senhor olhando para ele, nunca te vi, não tenho intimidade com ele, mas você, Pedro, fala igual a ele, você tem um jeitinho dele, mas eu tenho medo de fazer o que vai fazer com ele, de ser preso. Eu tenho medo de meu colega do trabalho descobrir que eu sou crente. Eu tenho medo do meu colega de faculdade descobrir que sou crente. Ei, vaso, você é cheio do Espírito Santo. Aleluia, seu inimigo levantar contra a tua vida, querendo zombar sobre você. Aleluia, reclame o sangue de Jesus, que ele vai bater em retirada, e você que será o vencedor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque tem gente que, tem vasos que só procura Jesus nas horas boas. Enquanto Jesus estava multiplicando pães, ó,
saciando fome de multidões, mas a Bíblia vai falar o seguinte, em João capítulo 6, versículo 26, que Jesus dá uma palavra dura para aquela multidão. Jesus fala, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que saciais. Até os discípulos, no versículo 61, murmuraram e ficaram escandalizados. Jesus, que palavra é dura essa? Está pesada a palavra. E Jesus diz aos seus discípulos para você, se vocês quiserem ir também, pode ir embora. Vai embora. Aí Pedro, mesmo rachado, mesmo quebrado, ele fala assim, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu quero finalizar aqui. Estamos na casa do oleiro. E na casa do oleiro é lugar de ser moldado. Na casa do oleiro é lugar de mudar caráter. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Nós, como crentes, como vaso nas mãos do oleiro, nós precisamos cada dia mais ir nessa olaria através do jejum e da oração. Porque o oleiro vai nos moldar segundo a sua boa vontade. Mas a maior vontade do oleiro, que ele quer fazer na minha vida e na sua vida, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão, que você seja santo como Deus é santo. Desça a casa do oleiro, que a sua vida vai mudar. Desça a casa do oleiro para consertar os seus passos. Desça a casa do oleiro e Ele vai nos fazer um novo homem, para que possamos refletir a glória de Deus, Pai. Aleluia. Quem crê nessa palavra, diga aleluia. Diga amém. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a sua vida, no poder que há no nome de Jesus, aleluia.